12 horas e 16, 29 graus. Voltamos com o programa Contraponto, pós-horário eleitoral, né? Um dos últimos, né? Mais 2 dias acaba o horário eleitoral gratuito no rádio, né? Na TV vai até... Acho que acaba no sábado ou não? Na sexta tudo, né? Acho que tudo acaba na sexta, né? Propaganda eleitoral. Daí, porque tem aquele prazo de não... Acho que no sábado, né? Daí não tem nada. Para as pessoas pensarem, né? Sem se sentirem influenciadas. E no domingo todo mundo vai votar. E vai ser uma votação rápida, né? Vai ser uma eleição rápida, um resultado muito rápido também. Eu acho que em 40 minutos, no máximo, deve já estar anunciado o prefeito de Foz do Iguaçu. Está aqui conosco o Danilo Vendrúsculo, né? Hoje ele vem falar sobre o Programa Oeste em Desenvolvimento, um programa de desenvolvimento econômico do território oeste aqui do estado do Paraná. E que região rica que é essa, né, Danilo? Às vezes a gente demora mais um pouco para sentir a crise, porque o setor agropecuário é muito grande, né? A criação de... A gente, indo para o lado de Cascavel, é uma agricultura muito forte. Daí você vem descendo Medianeira, Matelândia, Ramilândia, esse pessoal todo ali com uma criação de aves, suíno, né? Um negócio que acho que é a maior criação de suíno do país. Eu acho que está no oeste hoje, tá, né? Frango e suíno. E frango e suíno, é a maior produção de frango e suíno do país. Então você vê a riqueza que tem essa região toda, né, Danilo? E aí vem esse projeto. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, é um prazer enorme estar de volta aqui na Rádio Cultura, entre os amigos. Realmente, o Programa Oeste em Desenvolvimento, eu até, vamos dizer, aceitei esse desafio, né, de ser presidente desse programa, onde envolve 54 municípios do oeste do Paraná. E o Programa Oeste em Desenvolvimento é um conselho de desenvolvimento econômico, é exemplo do Codefós, só que a diferença do Codefós que era para Foz do Iguaçu, e o Programa Oeste é para 54 municípios. Tenho aprendido muito, estou aprendendo muito. A nossa região é uma região riquíssima. Graças ao bom Deus, nós tivemos uma safra extraordinária. Então, a base da nossa economia dos 54 municípios é o agronegócio. Temos uma diversidade muito grande, como Foz do Iguaçu não é do agronegócio, mas é do turismo, que graças ao bom Deus também está indo muito bem. O turismo não pode reclamar, até porque houve um aumento um fluxo de turistas em Foz do Iguaçu. E, como você falou, realmente o oeste do Paraná é uma região riquíssima, como o oeste de Santa Catarina, na conversão proteica, ou seja, pegar a proteína vegetal, transformar em proteína animal, e com isso a gente, ao invés de exportar R$1 em soja ou em milho, você multiplica isso por 4, 5, né, exportando o frango, exportando o suíno. E para a gente conseguir esse modelo de produção, é porque no oeste do Paraná nós temos uma população que tem a cultura de trabalhar, porque não é qualquer pessoa que se sujeita a trabalhar aos finais de semana, principalmente para você cuidar de um aviário, para cuidar de um... enfim, é muito complicado. Tanto é que você tem, por exemplo, a região de Maringá, Campo Mourão que tem a maior cooperativa da América Latina, mas lá não tem esse modelo de produção, porque a cultura daquele povo não se sujeita a ter que levantar de madrugada, cuidar dos frangos, cuidar das vacas, enfim. Então, além de nós termos uma região extraordinária, com potencial extraordinário, nós temos uma população que tem uma cultura de trabalho, uma cultura de se fixar no campo, de produzir riqueza. E o oeste do Paraná é uma das regiões mais ricas do Brasil e uma das melhores regiões do planeta para a gente viver e construir riqueza. Danilo, diga se eu estou errado, mas às vezes eu sinto que o município de Foz, são 54 que você diz, né? 54 no oeste. 54. Parece que Foz, às vezes, não interage tão bem quanto os outros municípios, né? Eu vejo a Associação de Municípios do Oeste do Paraná, MOP, vejo uma atuação pequena de Foz ali na MOP, e outros projetos, né, que acontecem no Oeste, né, e fortes. Parece que não trabalham em conjunto com o resto da região, Foz meio isolada sempre. E que talvez, né, sem atalhar, mas e que talvez venha até dessa formação da população de Foz do Iguaçu, né, que de repente tinha lá seus 20 mil habitantes, aí dá um salto para
para quase 200, mas não houve esse amadurecimento enquanto cidade inserida na região. Né? Tem isso, sente isso, Daniel? Muito bem levantado, tanto é que quando eu aceitei o desafio de ser presidente do Programa Oeste, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Vinícius, que é o diretor executivo da MOP, e perguntei como é que estava o meu município em relação à MOP, se estava pagando ou não. E, infelizmente, a gestão anterior, do prefeito anterior, não pagou uma mensalidade da MOP. E felizmente, a nossa... Isso demonstra o interesse que ele tinha. E aí, felizmente, a nossa prefeita interina sentou com a MOP, conseguiu parcelar. Então, está pagando, parcelou nesses 4 anos, pagar as mensalidades e todo mês pagar uma mensalidade atrasada. Então, eu, como iguaçuense, me considero um iguaçuense, não nasci aqui, mas moro há 31 anos aqui, justamente esse objetivo de ter um iguaçuense dentro do Programa Oeste para que a gente possa integrar de vez, porque somos um território único, uma região extraordinária e estamos fazendo um trabalho extraordinário com a MOP, né, trazendo para dentro do Programa Oeste. Enfim, você tem toda a razão e nós vamos fazer com que Foz realmente se integre, até porque o turismo, por exemplo, de Foz do Iguaçu, eu nunca levantei isso, mas todos os 54 municípios, como o sudoeste do Paraná, eles vêm constantemente a Foz do Iguaçu passar os finais de semana, né, na ocupação dos hotéis, dos restaurantes, o que a nossa fronteira oferece. E às vezes a gente dá as costas para o oeste do Paraná. Para uma integração até na área turística que poderia ter, né? Então, perdemos muito espaço com essas nossas políticas malucas aqui de Foz. Danilo, esse crescimento que teve a industrialização do agronegócio no oeste do Paraná é coisa de manchete em jornais do estrangeiro, como se diz, porque é muito grande. Eu estava lendo alguma coisa a respeito deste frigorífico que será implantado, me parece que é lá em Assis Chateaubriand, com uma capacidade de abate em torno de 14 mil cabeças de suínos dia, aliás, dia. 14 mil suínos dia. Eu fico pensando na estrutura que tem que ter um frigorífico desse. O que está em torno do abate de 14 mil cabeças dia de suínos é coisa que a minha cabeça não consegue calcular. Então eu vejo duas coisas que atrapalham muito os negócios da lavoura. Nós pagamos um pedágio extremamente injusto, fora da realidade. Nós temos um outro problema que é energia elétrica. Então, eu estava vendo aqui de relance, ontem, nas informações do projeto que você preside, de que há em curso incentivos, projetos, né, experiências em torno do agricultor produzir a sua própria energia. E as fontes são várias. Os dejetos, né? Nós temos aí um sol aí que produz energia de graça. Como é que vai ser desenvolvido esse projeto para ajudar o agricultor? Wendel, você fez umas perguntas assim que isso dá para a gente ficar aqui falando 2 horas sobre esse tema. Primeiro, quero dar um dado, por exemplo, real, né? A Lara aqui de Medianeira, que está aqui, que tem muita gente de Foz do Iguaçu trabalhando lá, foi o ano passado, retrasado, ela cresceu 27%. O ano passado, 18%. A Cevale do mesmo jeito, ou seja, todo o segmento crescendo, e o setor do agronegócio no oeste do Paraná deve crescer em torno de 9% o crescimento, não temos dados fechados do ano passado. E nós temos filas de produtores, por exemplo, que quer instalar mais um aviário, mas não tem energia chegando naquele ponto. Nós tivemos uma reunião com o presidente Antônio Getter na segunda-feira da semana retrasada,
discutindo justamente essa questão de rede de distribuição. E aí o Antônio Guedes foi promovido a presidente da Copel, o diretor-geral, em substituição ao Viana, mas nós estamos discutindo isso junto com as cooperativas. E aí a gente passou a entender um pouco melhor. Existe a Copel geração de energia e existe a Copel distribuição de energia. São coisas bem distintas. E aí, acima disso, existe a ANEEL, que é a reguladora de tudo isso. E há muitos conflitos nesse processo e a gente precisa entender e poder navegar nisso. Mas há um comprometimento muito forte da Copel no sentido da gente poder, já temos um plano em desenvolvimento para a gente poder resolver o problema da distribuição. E tem um outro problema muito sério, que não é só o fato da energia chegar até a propriedade, é a qualidade da energia que chega até a propriedade, né? São redes monofásicas, elas precisam ser melhoradas, mas é um desafio que até a própria Copel foi atropelada por esse crescimento, eu diria assim, vertiginoso do oeste do Paraná. E nós precisamos e estamos pedindo para que, solicitando, entregamos já esse estudo para a Copel, de todos os investimentos que estão sendo startados no oeste do Paraná. Demanda grande. Muito grande. Como também, por exemplo, o frigorífico da Frimeza. A Frimeza, para vocês terem uma ideia, está abatendo suínos no norte do Paraná. Está pegando suínos aqui, por exemplo, em Matelândia, em Itaipulândia, levando esses suínos para Ponta Grossa, para próximo de Maringá, abatendo esses suínos porque não tem mais capacidade aqui. E o projeto não consegue sair da gaveta por questões ambientais, nós estamos trabalhando em cima disso, mas é um projeto com capacidade de abate 1.000 suínos hora. Então, como o frigorífico ele tem que ter intervalo de 1 hora para você fazer todo aquele processo, ela tem uma capacidade para 14.000 suínos dia. E isso vai gerar um turbilhão de investimentos, né? São 6.000 empregos diretos, mais 10.000 empregos indiretos, para você poder fazer esse investimento. A questão do potencial energético, por exemplo, desses dejetos. Nós temos tecnologia dentro do PTI que conseguimos fazer a conversão de dejetos, que é dessas cadeias produtivas, das principais cadeias produtivas, gerar energia. Nós temos toda a tecnologia para isso. Porém, ainda nós temos um problema um pouco sério, que é ainda o governo tributa, por exemplo, nos investimentos, na geração dessas energias que você possa fazer dentro da tua propriedade, né? Como ICMS. Então nós estamos brigando para a isenção desses tributos para poder incentivar. Como também o que o produtor, além da produção de energia autossuficiente para a sua propriedade, que ele possa, o excedente, vender isso para a Copel. Mas a Copel, na realidade, a Copel Distribuição, ela acaba sendo concorrente desse processo também, ou a geração, até porque tudo isso é regulado pela ANEEL. Então tem uma série de amarras que é típico do nosso Brasil, que às vezes impede todo esse processo. Mas o mais importante é que nós temos todas essas tecnologias. O nosso primeiro passo vai ser a geração de energia com esses dejetos dentro das propriedades, para que as propriedades se tornem autossuficientes. E sabemos que isso é um processo que tem condições de, inclusive, do excedente ser vendido para a Copel e essa, consequentemente, no sistema integrado do Brasil. Porque hoje a Copel Distribuição, ela não compra energia da Copel geradora, geração. Então, às vezes, o público, o consumidor, não entende muito esse processo e ele é um pouco mais complicado do que aparentemente é colocado. Mas o agronegócio, na nossa região, e eu diria o seguinte, Enes, não é só a questão do oeste do Paraná. Nós temos que prestar atenção também do nosso lado aqui no Paraguai. O agronegócio é um negócio extraordinário. O que nós temos de gente vindo são muita gente que vive no oeste do Paraná, que tem fazenda no Paraguai, como tem gente que tem fazenda no Paraguai e vem comprar no oeste do Paraná. Ou seja, nós somos um território que nós
estamos todos juntos, só temos um rio dividindo. E a gente tem que começar a desenvolver essa visão, e por isso dessa riqueza tão grande que nós temos dentro do nosso território, né? E a gente não pode olhar simplesmente os 54 municípios com esse potencial, mas sim olhar esse lado do Paraguai aqui no agronegócio, da agroindústria, da indústria de maquilas, ou seja, nós estamos numa terra abençoada e que... Agora, aproveitando, Danilo, me parece que há uma tecnologia desenvolvida na região, especialmente pelo PTI, à disposição, há um desenvolvimento, há diversos setores, especialmente esse da agroindústria, em grande ebulição, e ao mesmo tempo, especialmente para quem é pequeno produtor, a dificuldade de tentar erradicar os seus filhos, a jovem geração, para que se envolva nesse processo. O que é possível fazer para que isso possa trazer novas gerações envolvidas nesse processo? Bom, esse é um dos principais desafios nossos no Programa Oeste em Desenvolvimento, que é reter o homem no campo. Para reter o homem no campo, e nós temos no oeste do Paraná, os modelos de propriedade são todos pequenas e médias propriedades. Por exemplo, vocês vão ouvir falar muito da cadeia do peixe, né? Nós temos a cooperativa de Cafelândia, a Copacol, né, que foi a precursora, já construiu um frigorífico. Nós temos a Cevale de Palutina, que também construiu uma fábrica de ração. Estão investindo pesadíssimo. E isso tudo você leva essa nova cadeia para os pequenos produtores como forma de reter no campo. E a cadeia do peixe, por exemplo, ela é de fácil manejo. Você pode ter um aviário, você pode ter as suas vacas de leite, você pode ter a tua produção de peixe. Nós estamos, assim, em termos de genética do peixe, buscando entre as melhores, adaptando a região. Nós temos estudos já mostrando quais são as espécies que melhor se desenvolvem na nossa região. Temos um potencial extraordinário hídrico, né? Nós temos água aqui, nós temos clima, ou seja, então é uma cadeia que nós estamos trabalhando fortemente para reter o homem no campo, até porque a parte de suínos e a parte de frango, isso já está... nós temos as melhores tecnologias do mundo, né? E isso já são cadeias consolidadas. E a cadeia do peixe e do leite, por exemplo, nós falamos do leite, só para citar um exemplo para vocês, infelizmente, nós no Paraná, como o sul do Mato Grosso e uma parte de São Paulo, nós não estamos livres do vírus da aftosa, ou seja, o fato de nós não termos o selo de qualidade, o produtor lá na ponta recebe 10% a menos no preço do leite. E você 10% a menos no preço do leite, isso é uma loucura, isso é menos renda que vai lá para o produtor, reter o homem no campo, né? Então nós estamos fazendo um trabalho que, além de você ter o vírus da aftosa, que penaliza o produtor em 10% a menos, porque a gente não consegue exportar para os mercados europeus, por exemplo, que não aceita a compra de derivados de leite, porque nós não temos ainda erradicado a aftosa. Nós temos um outro problema muito sério, que a genética ainda, a média das vacas, das cabeças das vacas em lactação, é uma média extremamente baixa, né? E nós precisamos e estamos fazendo um trabalho para elevar essa média, né? Nós temos aí uma média em torno de 6, 7 litros regiões aí por cabeça, e essa vaca, o consumo, o custo dela é o mesmo de uma vaca que consegue produzir 20 litros de leite ao dia. E se pegar, por exemplo, o Oriente Médio, Israel, por exemplo, é quase 40 litros por dia, então, né? você sem pega pasto, sem Nova Zelândia, por exemplo, que é um exemplo extraordinário. Então, um dos passos que nós estamos trabalhando junto com a AMOP, é uma das principais metas. Nós estaremos implantando nos 54 municípios do oeste do Paraná, em todos eles, o Conselho de Sanidade Animal. Em todos os municípios, para que a gente possa, inclusive, fazer o monitoramento de todos os animais, e nós vamos criar um selo de qualidade dos produtos do oeste do Paraná. Agora, Danilo, no meio dessa sua colocação,
E considerando que uma gama de projetos já estão em curso, né? Na área do frango, na área do suíno, na área do leite, do peixe. E mais esse planejamento extraordinário de frigoríficos que estão ainda para serem implantados ou em fase de implantação também. Eu pergunto para você o seguinte: qual é o efeito negativo que provocou essa operação Vaca Magra? Carne fraca. Carne fraca. Carne fraca. Carne fraca. É a vaca magra. Vaca magra. Eu diria o seguinte, Enes, eu até ontem estava com um jantar com vários clientes. Felizmente, a nossa região, as cooperativas, elas têm um modelo extraordinário. Nenhuma foi citada na nossa região, nenhum frigorífico foi citado. O prejuízo é enorme, é muito grande, mas nós temos 100% certeza que nós sairemos fortalecidos. Até porque o mercado internacional, não existe hoje no mundo um país com potencial igual ao Brasil para fornecimento de proteína animal, como é o nosso caso. Não existe em lugar nenhum do mundo. Houve uma certa irresponsabilidade da forma que foi divulgado a Operação Carne Fraca pela Polícia Federal, isso é um fato. Ele foi divulgado generalizando todo o sistema, e isso não é verdade. Eles divulgaram a notícia como se fosse toda a produção de carne do Brasil. Exatamente. Isso é uma inverdade, isso é uma irresponsabilidade. As pessoas que fizeram essa divulgação deverão ser punidas exemplarmente. Porém, por outro lado, também se apurou que há corrupção nos ministérios da Agricultura, nos fiscais, né, nas superintendências, e isso precisa ser erradicado nesse país. Isso é inadmissível, você ter corrupção de um fiscal, de um servidor público, isso é inaceitável. E isso houve, né? Então, nós temos que trabalhar os dois assuntos de forma muito séria, para que isso sirva como exemplo, para que nós não tenhamos novos prejuízos pela frente. Mas eu não tenho dúvida que na nossa região, em 30 dias, 60 dias, nós teremos a situação normalizada, o produtor nosso no campo não vai ter problemas dele entregar sua produção, conseguiu se contornar. Nós tivemos um papel extraordinário do ministro da Agricultura, o Blairo Maggi. A grande sorte foi ter uma pessoa que é do meio, que conhece profundamente, tem credibilidade, conseguiu fazer um trabalho extraordinário na hora certa, no momento certo, e a gente conseguiu conter um pouco esses grandes prejuízos. Porém, a própria iniciativa do próprio Ministério fechou alguns frigoríficos que realmente estavam errados, isso tem que ser feito, mas o modelo de produção, o consumidor pode comprar. Eu tinha um conceito, Enes, que consumir carne de frango, de suíno, existia hormônios na carne. E eu passei, inclusive, depois que a gente passou a se inteirar melhor, você pode comer a carne de frango que hoje é produzido com uma tecnologia extraordinária. Não existe hormônio nenhum. Você pode consumir sem medo. A qualidade da carne desse frango é uma qualidade superior, às vezes, àquele frango que você cria no teu quintal de casa, que não tem controle de sanidade, não tem acompanhamento. O japonês, que é o povo que melhor se alimenta, a rede McDonald's, por exemplo, importa o frango aqui de Medianeira. Os japoneses são os maiores compradores de carne de frango aqui da Lar, aqui de Medianeira. E eles fazem um controle tão rigoroso na qualidade dos seus produtos que eles consomem a carne. E ainda nós temos aqui, às vezes a gente fala, não come essa carne. Mas para o mercado interno é a mesma qualidade? É a mesma, é exatamente a mesma. Então nós temos que... O maior consumidor somos nós mesmos. Somos nós. E nós temos isso nós temos que valorizar isso, nós temos que contemplar isso. Isso gera bem-estar social, gera emprego, gera renda para todas as famílias. Então, eu acredito que isso mexeu
com o brio das pessoas que produzem, daquele homem que está lá no campo produzindo, trabalhando no sol a sol, cuidando direito da sua... Por exemplo, hoje, se vier um americano para conhecer um aviário aqui em Medianeira, se ele chegou dos Estados Unidos, ele tem que ficar 3 dias trancado aqui no hotel antes de ir lá na propriedade. Por que isso? Porque ele pode trazer uma bactéria no cabelo, no sapato, qualquer parte do organismo e contaminar e trazer uma doença para esses animais. Ninguém vem de um outro país e entra num aviário da nossa produção aqui no Oeste. Então, o Conselho de Controle de Sanidade Animal, a nível de Brasil, exige isso e é feito dessa forma. Às vezes tem missões estrangeiras que chegam aqui e falam, pô, mas tem que ficar 3 dias. É a norma. Então existe controle, existe seriedade nessa produção. Então isso é interessante e a pergunta foi muito apropriada para que a gente possa esclarecer isso, que a gente possa passar isso para a população. Consuma carne sem medo nenhum, que você está consumindo produto de qualidade. Perdão, em relação a todos esses projetos, essas iniciativas, e do outro lado, toda essa amarração que por parte das instituições oficiais tornam lentas as ações para serem efetivadas, como fazer para dar agilidade nisso e o resultado ser mais rápido a favor do produtor e de toda a sociedade? Eu vou te dar um exemplo claro dessa sua pergunta. Nós tínhamos um problema seríssimo aqui no oeste do Paraná sobre a destinação de carcaças mortas. Então nós temos muita mortalidade de frango, de suínos, e essa mortalidade não é muita, mas existe, porque a produção é extraordinária. Então, se você for olhar diante da produção, você tem, às vezes, a temperatura, os dias de calor, né, morre um suíno, o 2, o 3, você tem perda disso. No próprio transporte, às vezes, você tem, né? E aí, essa destinação de carcaça, não existia um método de seguro que você pudesse, na propriedade, colocar essas carcaças em sumidouros, por exemplo, e aí isso contaminaria o solo e todo, né? E os produtores eram autuados e tudo mais. Foi feito um estudo coordenado pelo Elias Zidek, que é o superintendente da Frimeza e é vice-presidente do Programa Oeste. Elaboraram um projeto, entregaram para o Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura baixou uma portaria através do Blário Maggi, criando uma regra para a destinação das carcaças. E foi instituído no Brasil todo. Ou seja, se tem algo que não funciona direito, vamos ver aonde não funciona, aonde estão as amarras e vamos fazer proposições. Com relação a isso, no oeste do Paraná, é o que o Blário Maggi, por exemplo, falou para nós, lá no show rural. Ele falou, eu como ministro, tem certas questões que eu vou vir aqui com vocês para eu aprender o que eu tenho que fazer no Ministério da Agricultura. Ou seja, às vezes a gente tem burocratas fazendo leis sem entender a base aqui. Sem sair do gabinete. Exatamente. Agora, nós como base, nós temos que provocar isso e não ficar só cobrando, ficar reclamando. Ou seja, eu aprendi com meu grande amigo Samek, eu tive um aprendizado muito grande com ele, e ele me ensinou o seguinte, ele falou, Danilo, quando um prefeito vai mal, quando um gestor público vai mal, é ali que a sociedade tem que se mobilizar e ajudar e evitar que ele faça mais besteira, porque não é o prefeito que perde. Quem perde é a população, quem vai pagar a conta somos nós. Se nós pagamos a conta, por que não opinarmos? Então, o gestor público, ele tem que ser monitorado pela população, pela sociedade organizada. O poder emana do povo. O grande problema é que, às vezes, a pessoa se elege e ele acha que ele manda. E que nós temos que obedecer. Não, ele tem que nos ouvir. Então, acho que nós estamos amadurecendo como sociedade. Os conselhos vêm com essa função.
Os conselhos vêm justamente para organizar a sociedade, para que a gente possa auxiliar as gestões públicas. Não é combater, não é criticar, não é falar mal, mas nós temos que construir isso juntos. Não adianta a gente ficar formando grupinhos, criticar, falando mal, que isso não constrói nada. E às vezes nós temos gestores públicos bons, bem intencionados, não são, né? Tem, em todo o setor tem gente má e tem gente boa. E tem gestor público que precisa da ajuda. E às vezes nós, como cultura brasileira, não temos essa cultura de ajudar, do voluntariado. O americano, ele tem o prazer de estampar na parede o trabalho de voluntariado. Lá é muito comum. É muito comum, a Cruz Vermelha, por exemplo. E nós, brasileiros, temos que desenvolver essa cultura. 12h46. Danilo, obrigado. Foi até uma aula hoje aqui, ele, né? Parabéns por esse teu trabalho. Acho que você é um dos iguaçuenses mais ativos aí na sociedade, viu? Obrigado. O Podefós, né? Agora no Oeste em Desenvolvimento, a CIF e aí por diante. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Hoje. Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho no Oeste em Desenvolvimento. Eu acho que é um grande projeto. 12h47, 30 graus. A gente vai para o pequeno intervalo, né, Maro? E já voltamos.